Você já teve a sensação de que, não importa o quanto você faça, nunca parece ser suficiente, como se sempre existisse algo faltando, algo que você poderia ter feito melhor, algo que ficou aquém do que você esperava de si mesma? E isso não aparece só em grandes situações. Aparece no dia a dia, no trabalho, nas decisões, nas pequenas coisas. Como se existisse uma voz constante, avaliando tudo o que você faz, apontando erros, destacando o que poderia ter sido melhor e raramente reconhecendo o que já foi feito. E com o tempo, isso vai criando um padrão. Um padrão de exigência constante, de nunca relaxar completamente, de nunca sentir que está tudo bem do jeito que está. E isso cansa. Cansa, porque você está sempre tentando alcançar um nível que parece se mover o tempo todo. Você chega perto e ele muda. Você conquista algo e aquilo já não parece tão relevante. Você avança, mas a sensação de insuficiência continua. E isso gera uma pergunta importante: por que nada parece ser suficiente? Porque, muitas vezes, a sua cobrança não está baseada na realidade, está baseada em uma expectativa interna. Uma expectativa que, na maioria das vezes, é mais alta do que qualquer padrão externo. E isso não surge do nada. Na maioria das vezes, isso vem de experiências anteriores, de momentos em que você aprendeu que precisava fazer mais, que precisava acertar, que precisava se destacar, que precisava provar alguma coisa. E aos poucos, isso vira uma forma de funcionar. Você começa a se cobrar antes mesmo que alguém cobre. Começa a se exigir antes mesmo que exista uma expectativa externa. E isso pode até parecer positivo. Pode parecer disciplina, pode parecer ambição. Mas existe um limite. Porque quando a cobrança nunca diminui, ela deixa de impulsionar e começa a desgastar. E esse desgaste não é imediato. Ele vai acumulando, vai se instalando aos poucos. Vai criando uma sensação constante de pressão. Como se você nunca pudesse relaxar completamente. Nunca pudesse simplesmente estar. Sempre precisasse estar melhorando. E isso impede algo importante. Impede você de reconhecer o que já construiu. Porque, quando você está sempre olhando para o que falta, você deixa de ver o que já existe. E isso cria uma percepção distorcida. Uma sensação de que você está sempre devendo. Sempre atrás, sempre insuficiente. E isso não é real, mas parece. Porque esse padrão se repete tanto que vira verdade. E existe um outro ponto importante. Quando você se cobra demais, você começa a confundir valor com desempenho. Como se você só fosse suficiente quando entrega mais. Quando faz melhor, quando acerta. E isso cria uma relação perigosa com você mesma. Porque o seu valor passa a depender do que você produz, do que você conquista, do que você demonstra. E não de quem você é, e isso nunca se sustenta. Porque sempre vai existir algo que poderia ser melhor. Sempre vai existir um próximo nível, sempre vai existir alguém fazendo mais. E se você se baseia nisso, você nunca chega em um lugar de satisfação real. Porque a linha de chegada está sempre mudando. E
isso gera um tipo de cansaço diferente. Um cansaço de nunca sentir que pode parar. De nunca sentir que pode descansar sem culpa. De nunca sentir que está bom. E isso não é saudável. Porque você está vivendo em um estado constante de exigência. E esse estado não permite equilíbrio. Não permite leveza, não permite presença. Mas existe um ponto importante aqui. Você não precisa se cobrar o tempo todo para evoluir. Você só aprendeu a fazer isso. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando algo vira hábito, parece necessário. Parece parte de quem você é. Mas não é. É um padrão. E padrões podem ser revistos. Podem ser ajustados. Podem ser transformados. Mas isso começa com percepção. Com a capacidade de parar e se perguntar: essa cobrança é justa ou é excessiva? Ela me ajuda ou me desgasta? Ela me impulsiona ou me paralisa? E essas perguntas mudam muita coisa, porque te tiram do automático, te fazem olhar para si com mais consciência. E isso permite um ajuste, não de abandonar a cobrança, mas de equilibrar, de tornar mais saudável, mais realista, mais sustentável. Porque existe uma diferença muito grande entre querer evoluir e nunca se sentir suficiente. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Não falta de esforço, mas excesso de exigência. E nesse caso, a solução não é se cobrar mais. É aprender a se cobrar melhor. Reconhecendo o que já foi feito, valorizando o que já existe. E entendendo que evolução não precisa vir acompanhada de pressão constante. Porque crescer não precisa ser pesado, só precisa ser contínuo. E quando você entende isso, algo muda. Você continua evoluindo, mas sem se machucar no processo. Continua avançando, mas sem se punir o tempo todo. Continua construindo, mas com mais leveza. E isso faz toda a diferença.